Boa noite, irmãos. Graça e paz sejam multiplicados no pleno conhecimento da verdade. Eu sou o Diácono Reinildo e estamos aqui para fazer uma oração para dar início a mais uma aula da Escola Bíblica. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, meu Deus, por estar aqui na sua casa. Pai amado, vamos dar início a mais uma aula, Pai amado, a essa escola bíblica. E eu te peço, Pai amado, que o Senhor use o professor, use o pastor, Pai amado, no pleno conhecimento, Pai amado, da sabedoria, Pai amado, da tua palavra, para que venha nos ensinar, nos instruir a sua verdade, Pai amado. Pai amado, que venhamos aprender, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo cada vez mais. E que teu Espírito Santo nos dê sabedoria, entendimento e conhecimento, para que venhamos entender e discernir, Pai amado, a sua palavra, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. É o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E quero falar agora com vocês o pastor Moisés. Amém? Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Hoje nós estaremos estudando a 7ª lição da nossa revista, que traz como título a autossubstituição de Deus. Eu quero ler aqui o texto base que dá início aqui, ou melhor, que dá base à nossa lição. Depois nós estaremos lendo o texto devocional e o versículo-chave. O texto base se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no trabalho, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós andávamos como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará as iniquidades deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Nós vamos ler agora o texto devocional. Redobre a sua atenção, porque ele tem parte direta na lição, Então, o texto devocional que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, versículo de número 1 até o versículo de número 5, diz assim: Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo,
por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito seja, bendito para sempre. Amém. Agora o versículo-chave, ou como mais conhecido, o texto de ouro, né? O versículo 6 de Isaías 53, diz assim: todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Pois bem, irmãos, ao estudar essa lição, ela tem como alvo, né, nos dar condições de conceituar biblicamente o que é expiação. Também, ao estudar essa lição, o aluno será capaz de conceituar o que significa expiação no âmbito da Bíblia, sentir também, né, ou imaginar o que seria o sacrifício do ser humano comum pelo pecado, e agir, né, ou anunciar às pessoas a expiação que Deus providenciou para a redenção do ser humano. Pois bem, irmãos, essa lição, né, esse quadrimestre, nós vamos tratar de assuntos bem teológicos, e de modo que a nossa aula tem de ser de maneira expositiva, né? Por isso nós estaremos usando o quadro para expor de maneira sistemática a lição de hoje. Amém? Nós temos aqui o quadro, né, de um altar, que parecido com o do Antigo Testamento, né, como era feito o sacrifício. Vocês podem observar que este altar está vazio, né? A pergunta é: quem deveria estar aqui? Diante disso, né, nós vemos que, de acordo com o Antigo Testamento, animais eram sacrificados para que houvesse remissão dos pecados. Isso acontecia para que não houvesse o sacrifício do próprio homem. No Novo Testamento, Deus resolveu este problema definitivamente entregando o seu Filho para o sacrifício. Jesus morreu na cruz em nosso lugar, salvou-nos, e a partir daí não foi mais necessário qualquer sacrifício. E é sobre isso que nós estaremos tratando no estudo de hoje, né? Tratando sobre a substituição. Eu vou apresentar ainda alguns quadros, né, para que você possa entender bem como funcionava este sacrifício. Nós temos aqui agora um outro quadro para apresentar. Pois bem, assim era oferecido o holocausto, né? Nós estamos vendo aqui um cordeiro que foi imolado, né, sobre o altar, e ele era oferecido para cobrir o pecado, né? Cobrir até que chegasse Jesus para oferecer o sacrifício perfeito. Então, como nós vimos no altar anterior, né, ele estava vazio. Na antiga aliança, o sacrifício, quem morria no nosso lugar, era um cordeiro, né? E nós mostramos o altar vazio para que você pudesse conscientizar de que quem deveria estar no altar não era o animal, e sim nós. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita graça, né, permitiu que se oferecesse o sacrifício dos animais para encobrir o nosso pecado até que Jesus viesse se oferecer, né, como homem e como Deus, o sacrifício perfeito. Nós vamos para o nosso último quadro aqui, ou penúltimo quadro, mostrando aqui as duas imagens juntas, para a gente melhor entender.
Neste terceiro quadro, nós vemos aqui uma imagem, né, de Jesus na cruz, sendo crucificado, e ao lado aqui um altar com o cordeiro também sendo imolado. Isso representa bem, né, as duas alianças, né? Antes de Jesus ser levado à cruz, ele firmou a nova aliança feita no seu sangue. Então nós vamos hoje falar exatamente sobre isso. Amém? Pois bem, irmãos, entrando aqui no primeiro, na introdução da lição, nós temos o texto de Romanos 3, 23, que eu vou ler com vocês, que diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Redobre sua atenção, porque vem aí o que Deus propôs. Verso 25 diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Percebe que a antiga aliança, né, ela foi instituída por Deus para encobrir o pecado, enquanto ele tolerava os nossos pecados, até que se apresentasse o sacrifício perfeito, feito pelo seu Filho, né, o Deus homem, ou o homem Deus, perfeito, para nos lavar com o seu precioso sangue e nos remir, né, de volta, nos comprar de volta para Ele. Aqui na introdução da revista diz assim: como pode Deus expressar simultaneamente sua santidade no juízo e seu amor no perdão? Né? Como pode Deus expressar então de forma simultânea, uma após a outra, né? Primeiro a sua santidade, aplicando o juízo, né, em Cristo, e também o seu amor, através do perdão, perdoando os nossos pecados. Então Deus conseguiu, né, reunir essas duas coisas, né, a sua justiça e o seu amor na cruz do Calvário, sacrificando o seu próprio Filho. Somente providenciando um substituto divino para o pecador, de modo que o substituto recebesse o juízo e o pecador o perdão. Assim, foi assim que Deus fez, né? Providenciou um substituto, né, seu Filho, sem pecado, para oferecer o sacrifício perfeito, e desse modo, né, aplicando o seu juízo no seu próprio Filho, e nós, os pecadores, recebendo da parte de Deus não o castigo, mas o seu perdão. Amém? Deus, em sua misericórdia, desejou perdoar os homens pecadores, sem acoitar o pecado. Por isso, dirigiu contra seu próprio ser, na pessoa de seu Filho, o peso total da justa ira a qual nós merecíamos. O conceito de autossubstituição será o assunto abordado nesta lição, baseada no capítulo 6 da obra A Cruz de Cristo, de John Stott. Eu quero ler aqui três frases aqui, para que a gente possa melhor entender. Veja bem, a primeira é: como foi possível Deus, que não admite o pecado, ter misericórdia do homem e perdoá-lo? Isto só foi possível através da morte de Jesus, que tomou o lugar do homem. Então, só foi possível, né, Deus, que não admite o pecado, ter misericórdia de nós e nos perdoar, né, tendo Cristo se oferecido para morrer em nosso lugar, tomar o nosso lugar. Segundo, dentro do conceito de substituição, no caso da cruz, quem substituiu quem? Jesus substituiu o homem pecador. Terceiro e última pergunta aqui, deste tópico: por quem se derramamento
de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porque somente o precioso sangue de Jesus tem valor suficiente para promover essa remissão. Por que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado, irmão? Porque toda aliança feita é feita no sangue, né? Ou seja, a base da aliança é o sangue. E o sangue é a vida, né? Veja que o casamento é também uma aliança, né, feita, que só a morte pode separar. Como o sangue simboliza a vida, né? Então, é necessário que haja o derramamento de sangue, ou seja, a morte, para que então seja cumprida aí, seja satisfeito a quebra dessa aliança. Como o homem quebrou a aliança com Deus, o pagamento exigido foi o preço de sangue. Agora nós vamos para o primeiro tópico, né? Que fala sobre o conceito bíblico de substituição. Nós vamos ver aqui, no primeiro ponto, a definição da palavra substituição, né? O que significa, qual é a definição da palavra substituição? A nossa noção de substituição é quando uma pessoa toma o lugar de outra, especialmente a fim de levar sua dor e livrá-la dela. Este é o primeiro ponto. Agora, no segundo ponto, nós vamos ver aqui 2 exemplos bíblicos de altruísmo, né? A pessoa se oferecer, né, para estar no lugar da outra. O primeiro exemplo, nós vamos encontrar lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 32, né, onde nos mostra que Moisés estava disposto a ter o seu nome apagado ou riscado do livro de Deus, se tão somente com esse gesto Israel fosse perdoado. Êxodo 32, no versículo de número 32 diz assim: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Agora o outro exemplo, nós encontramos em Romanos 9, né? Romanos 9, versículo 1 ao versículo 5, onde Paulo expressou este ato de altruísmo, né? Se oferecendo ou preferindo estar fora do plano de salvação de Cristo do que perder os seus irmãos, né? O texto de Romanos, capítulo 9, versículo 5 diz assim, de 1 a 5, digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo, tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, benditos para sempre. Amém. Paulo ainda mostra um outro exemplo de altruísmo, né? Quando ele se oferece para pagar a dívida de Onésimo, e ele diz lá na carta a Filemão, os versículos 18 e 19, o seguinte: se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta, eu, Paulo, escrevo do próprio punho, e eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Então nós vemos aqui 2 exemplos de altruísmo de Paulo, o qual nos remete a pensar um pouco, né, irmãos? Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Lá na carta aos Filipenses, Paulo deixa isso bem claro. E sentimento esse que é de se colocar no lugar do outro, de ter compaixão, de ter altruísmo, né? Que isso fique bem claro para nós cristãos, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo hoje, né? É necessário que haja em nós esse sentimento, né? Porque a nós foi incumbido a palavra da reconciliação. O que Cristo fez por nós, a nós foi incumbido fazer para o pecador. Então que você reflita nisso também,
e coloque isso em prática o mais rápido possível. Um terceiro exemplo é secular. Da mesma forma, em nosso século, não podemos deixar de nos comover com o heroísmo de Maximilian Kolbe, né, um franciscano polonês, no campo de concentração nazista de Auschwitz, eu não sei se essa é a pronúncia correta, quando vários prisioneiros foram selecionados para a execução, um deles gritou que era casado e tinha filhos. Kolbe deu um passo à frente e perguntou se podia tomar o lugar do condenado. As autoridades aceitaram a sua oferta e ele foi abandonado numa cela subterrânea para morrer de fome. Né? Trevor Belson, né, que escreveu, que nos relatou esse fato. Então é importante, né, vemos aqui um ato de altruísmo. É interessante a gente observar também, né, nessa lição, que quando Cristo se ofereceu para morrer em nosso lugar, a Bíblia nos mostra que nós ainda éramos pecadores, ou seja, não tínhamos feito nada para merecer tal oferta, tal substituição. E este mesmo pensamento, né, tem de haver em nós, porque se a gente ficar esperando, né, que alguém seja bom para lhe proporcionar a salvação através do nosso ensino, não seria justo da nossa parte, mesmo porque nós somos alcançados sendo nós ainda pecadores por Deus. Então não fique esperando, irmão, né, faça a sua parte, cumpra o ídolo do Senhor, né, porque a graça de Deus, ela esteve sobre nós e também está em nós, para que nós possamos reparti-la com os demais. Agora, nós vamos aqui no quarto ponto, né, que conclui este primeiro tópico, falando sobre o conceito bíblico. O texto de Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Portanto, não pode haver perdão sem o sangue, como também não pode haver expiação sem substituição. Tinha de haver vida por vida, ou sangue por sangue. Somente o precioso sangue de Cristo tinha valor suficiente. Nós encontramos aí os dois textos, né? Hebreus 9:22 e 1 Pedro 1:19. Eu vou ler com você aqui, para que você fique aí antenado no texto bíblico. Diz assim, Hebreus 9:22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Agora, 1 Pedro 1:19 diz assim, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Né? Agora nós vamos para o segundo tópico. Antes, porém, gostaria de fazer aqui uma aplicação, que diz assim, quando Cristo morreu na cruz, Ele, por amor, nos substituiu da única maneira que poderia satisfazer a Deus. Graças a Deus. Quero fazer também algumas perguntas, novamente, para nós darmos início ao segundo tópico. Que diz assim, qual o sentido da Páscoa para os judeus? Qual o sentido da Páscoa para os judeus? A Páscoa tinha um sentido bastante claro para os judeus, né? Que era o livramento do cativeiro. O êxodo se deu após a Páscoa, né? A partida, a libertação de Israel ao sair do Egito, né, foi caracterizada pelo pacto, né, da Páscoa, que ficou aí como uma celebração de memorial eterno, né, tanto que os judeus a comemoram até o dia de hoje. Agora, qual o sentido da Páscoa para o crente hoje? Né? Da mesma maneira, a Páscoa deve ter o mesmo sentido para nós, né? Claro que, guardadas as devidas proporções, Israel foi liberto do cativeiro egípcio, nós fomos libertos da escravidão do pecado, né? Do mundo que jaz no maligno. Então, o sentido da Páscoa para nós é a libertação, o êxodo, né? Que nós demos início no dia da nossa conversão, da nossa entrega, da entrega da nossa vida a Cristo, da libertação da escravidão do pecado. Mais uma pergunta, na primeira Páscoa, né, que aconteceu lá no Egito, que sentido teve a passagem de Deus por cima da casa dos israelitas? Qual era o sentido?
né? De Deus passar por cima da casa dos israelitas. O sentido de proteção, né? Deus passou por cima, protegendo eles, né? Eles estavam protegidos. Por que os primogênitos israelitas não foram mortos? Porque um cordeiro havia morrido no lugar deles. Eles aceitaram aquilo que Moisés colocou como condição para livrar os primogênitos dos israelitas, né? Moisés ordenou que deveriam ser escolhido um cordeiro, né? de 1 ano, sem mancha, sem ruga, e ele ser oferecido juntamente com toda a família, né? Ali ser imolado, e o sangue ser aspergido sobre a porta, os umbrais da porta da casa de cada um. Eles comiam aquele sacrifício, aquele cordeiro que for ali imolado, entravam para dentro da sua casa, e o sangue na verga das portas, né, era o sinal de que ali aquela família havia aceitado a proposta que Deus fez a Moisés, como se eles tivessem aceitado o sacrifício daquele cordeiro para protegê-los, né? Bem como nós também. Então, o anjo destruidor, ao ver o sinal do sangue na verga da porta, passava de largo, ou seja, passava adiante daquela casa, e ali não era ceifada a vida do primogênito. Por que foi necessário que os israelitas passassem o sangue do cordeiro imolado no umbral da porta? Deus precisava ver o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado no lugar do primogênito da família. Aquele sangue simbolizava o sangue do primogênito, ou seja, Deus então não precisava ferir a primogênito daquela casa, porque o cordeiro havia morrido em seu lugar. Que tipo de relacionamento passou a existir entre Deus e as famílias que passaram o sangue no umbral da porta? Elas foram compradas por Deus e tornaram-se dele. Então tinha como símbolo, o sangue na verga da porta, o preço pago a Deus, por aquela família, e então agora eles pertenciam a Deus, estavam justificados, e pertenciam a Deus. O que quer dizer Jesus levou o nosso pecado? Quer dizer que Jesus sofreu as penalidades do pecado que deveriam ter sido cumpridas por nós. Ele sofreu o castigo por nós. Quando ele nos substituiu, assumiu o cumprimento das penalidades. Ora, nós estudamos na lição passada que toda lei tem uma penalidade. E Cristo se ofereceu para pagar o preço em nosso lugar. Por isso, ele levou sobre si o castigo que deveria ser aplicado em nós. Então, daí a frase, Cristo levou o nosso pecado. Na cerimônia de expiação, quantos bodes eram sacrificados e por quê? 2 bodes eram sacrificados. Um era oferecido ao Senhor como oferta, e o outro bode era um bode emissário, para expiação dos pecados. Então, um bode era para ser imolado, ele ia ser sacrificado, e pelos pecados cometidos, e o outro, o sacerdote colocaria as mãos sobre a sua cabeça e denunciaria o pecado, a iniquidade cometida pelos irmãos judeus, os hebreus, e este bode seria levado por um homem até o deserto, e ali ele seria solto, para morrer ali. Então esse era o símbolo. Nós vamos colocar aqui uma figura, uma figura no quadro, para que você possa melhor entender aí. Nós vamos usar aqui uma figura para que você possa melhor entender. Beleza aí? Dá para ver? Pois bem, aqui está a figura, do sumo sacerdote, diante de um bode e diante do outro bode. Um bode era o que ia ser imolado, ele ia ser sacrificado no altar e pelo perdão dos pecados. O outro bode, o sacerdote colocaria a mão sobre ele, e confessaria-lhe o pecado, eles estão simbolizando também Cristo,
né? Confessaria sobre ele o pecado e ele seria levado para o deserto para ali ficar até a sua morte, né? Então nós vemos aqui esta figura e logo mais à frente nós vamos comentar também como Cristo também aconteceu exatamente isso com ele. Amém? Segundo tópico, a relação entre a Páscoa e levar o pecado. Nós temos alguns textos aqui, eu vou fazer a introdução do segundo tópico e depois nós vamos ao texto. Ambos são conceitos que nos ajudam a compreender melhor a autossubstituição de Deus. A história da Páscoa, nós vamos primeiro para a história da Páscoa, que faz o primeiro ponto aqui desse segundo tópico. A Páscoa foi uma mensagem absolutamente clara aos israelitas e igualmente a nós que vemos o cumprimento da Páscoa no sacrifício de Cristo. Então nós vamos aqui para a primeira parte, o A, né, desse segundo ponto, que diz o seguinte: Deus passou como juiz através do Egito, a fim de julgar os egípcios, e como redentor, passando por cima das casas dos israelitas, a fim de protegê-los. E é o mesmo Deus que por intermédio de Cristo nos salva de si mesmo. Êxodo, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. B. A salvação foi por intermédio da substituição. Os únicos primogênitos poupados foram aqueles em cujas famílias um cordeiro tinha morrido em seu lugar. Êxodo 12, versículo de número 3, que diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Lembra que eu disse há pouco, que eles ouviram esta ordem, esta ordem de Deus, que estava colocando como condição para livrar o primogênito da casa, eles escolherem um cordeiro, para que ele fosse sacrificado no lugar do primogênito daquela casa. Então nós vemos aqui o texto bíblico mostrando exatamente isso. Deus iria aplicar o juízo, a sua justiça. E aqueles que não tivessem a marca do sangue, ou aqueles que não tivessem obedecido a ordem de sacrificar o cordeiro, pagariam o preço pelo pecado. C. O sangue do cordeiro derramado, depois de derramado, deveria ser aspergido. Devia haver uma apropriação individual da provisão divina. Deus tinha de ver o sangue, antes de salvar a família. Êxodo 12, 13, que diz assim: digam a toda, ou melhor, o sangue será um sinal. Olha só, o sangue será um sinal. Sinal de quê? Sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então o sangue era um sinal de que aquela família havia aceitado o sacrifício imposto por Deus de imolar o cordeiro. Então, assim também, irmãos, fazendo aqui uma analogia, uma reflexão, aquele que aceita Cristo, tem por sinal o sangue de Cristo sobre si, lavando as suas vestiduras, o cobrindo, para que Deus então não aplique a sua justiça, a sua ira. Quando Deus olha dos céus, porque apesar de aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, nós não deixamos de ser pecadores, mas temos os nossos pecados perdoados, e o sangue que faz a lavagem das nossas vestes, ele também serve como algo que nos cobre, para que Deus não derrame a sua ira sobre nós. Quando Deus vê o sangue de Cristo sobre nós, então ele passa adiante, e nós não sofremos a penalidade. Agora, o D. Cada família salva era, pois, comprada para Deus. A vida toda eles agora pertencia a Deus. E estavam também livres para ir ao Sinai celebrar.
Da mesma forma, aquele que aceita Cristo, né, tem sobre si o sangue de Jesus e agora ele passa a pertencer a Deus. Ele se torna propriedade peculiar do Senhor, né? E ele pode então celebrar ao Senhor. Jesus disse certa feita à mulher no poço de Jacó, né, quando ela o questionou a respeito de quem estaria certo, aqueles que adoravam no templo ou adoravam no monte, né? E Jesus disse a ela que Deus Pai procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, né? E aqui nós vemos uma característica, né, desses verdadeiros adoradores, aqueles que têm de fato o sangue de Cristo como marca, né, como preço pago pela sua vida e oferecido a Deus. Êxodo 12:14 diz assim: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo, né? Também fica aqui o alerta, né, a nós, que quando nós aceitamos a Cristo, né, e devemos também celebrar este momento. E ele é celebrado na ceia do Senhor, na Santa Ceia do Senhor. Todos aqueles que de fato aceitaram a Cristo passam pelo batismo e depois eles têm, né, como obrigação celebrar a Santa Ceia do Senhor, né? Hoje nós estamos vendo o tempo em que a Santa Ceia do Senhor se tornou algo opcional, o que não é verdade, né? A Santa Ceia do Senhor é uma ordenança dada por Cristo, né? E ele deixa bem claro que aquele que não come da sua carne, não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. Daí a importância da gente celebrar este ato, né, de Santa Ceia, esta ordenança do Senhor, né, como algo de memorial, né? Nesse momento nós devemos fazer como faziam os judeus, lembrar que Jesus se ofereceu no nosso lugar e nos libertou da escravidão do pecado, e por isso temos o dever de celebrar a Santa Ceia do Senhor, né, conscientemente de que Jesus morreu em nosso lugar, daí, né, evitando ao máximo cometer o erro, o pecado, porque senão não estamos discernindo aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Agora nós vamos aí à aplicação desse segundo tópico, né, que diz assim: para que pudéssemos adorar a Deus, o mesmo se deu por meio de Jesus, o Cordeiro Pascal, João 1:29, que morreu em nosso lugar, derramando o seu precioso sangue para nos fazer livres para o adorar. Agora nós vamos aí para o segundo ponto, né? Nós acabamos de ver o primeiro ponto, né, do segundo tópico. Agora nós vamos para o segundo ponto do segundo tópico, que fala sobre a noção de levar o pecado. No Novo Testamento, lemos a respeito de Cristo, que ele mesmo carregou, né, abre aspas, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. 1 Pedro 2:24, que diz assim: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, ou nós fomos curados. Então nós vemos aqui, irmãos, né, que Jesus levou sobre si, né, os nossos pecados. Como entender levou sobre si os nossos pecados? Ora, o pecado é o quê? Né? É um pagamento, é uma condenação de quem infringe a lei, né? É o açoite de quem infringe a lei. Lá em Romanos 3:23 diz que o salário do pecado é a morte. E quem morreu? Jesus. Então ele levou sobre si os nossos pecados. Ele foi açoitado, ele foi ferido, né? Porque essa é a punição a quem se transgride a lei, né? Então Jesus pagou, ele levou sobre si os nossos pecados, por isso sofreu tudo o que tinha que fazer. E pior, né? Conforme diz Isaías, nós o vimos como alguém que era afligido e ferido por Deus, né? Como se ele tivesse cometido o pecado, quando ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Prosseguindo, né? De igual forma que foi oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Hebreus 9:28, né? Que diz assim: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma vez, uma única vez, para tirar os pecados de muitos,
e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Aleluia. Só que pode glorificar o nome do Senhor, glorifique-o, né, na beleza da sua santidade. E quem não pode, né, ainda porque não aceitou, faça isso o mais rápido possível. Pois bem, irmãos, mas o que significa levar o pecado? Como eu já disse, né, ele levou sobre si o pecado, porque assumiu o nosso lugar, e a punição para quem transgredisse era a morte. Então levar o pecado não significa que Deus se tornou simpatizante dos pecadores, mas sim ofereceu, que sofreu as penalidades deles. A expressão levar o pecado aparece com frequência nos livros de Levítico e de Números, e refere-se àquele que peca, quebrando as leis de Deus, que levará sua iniquidade, isto é, será tido como responsável ou sofrerá pelos seus pecados. Terceiro ponto, o cerimonial da expiação pode explicar melhor. Vamos a ele. Primeiro passo, o sumo sacerdote devia tomar 2 bodes, né, para a oferta pelo pecado, a fim de expiar os pecados da comunidade israelita como um todo. Levítico 16, verso 5, que diz assim: receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado, e 1 carneiro como holocausto. Então, como nós apresentamos ali, né, receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e 1 carneiro como holocausto. Agora, segundo passo, um bode deveria ser sacrificado e seu sangue aspergido nas paredes do tabernáculo. Sobre a cabeça do outro bode vivo, o sumo sacerdote devia pôr ambas as mãos e confessar, né, falar aos ouvidos daquele bode todas as iniquidades dos filhos de Israel e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Levítico 16, versículo 21, que diz: então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. Então, era assim que era feito, né? Um bode ia para o sacrifício e o outro levado para fora da cidade, né? Deixado no deserto, para ali ele morrer, né? O que de fato aconteceu algo semelhante com Jesus, né? Nós vamos ver aí um pouquinho mais para frente que Jesus também sofreu dentro, né, e fora, dentro e fora. Ele foi oferecido no holocausto da cruz. No holocausto da cruz, percebe também que na sua cabeça estava a sua acusação, né? E a sua condenação estava sobre a sua cabeça, e ele foi sacrificado também fora, né? Levaram para fora da cidade, e ele foi imolado lá no Calvário, no monte chamado Gólgota ou Caveira, e ele ali também morreu, né? O autor aos Hebreus não hesita em ver Jesus tanto como sacerdote. Veja bem, agora nós vamos ver 3 ações de Jesus no seu sacrifício, né? Porque Jesus também não estava ali só como o Cordeiro de Deus, né? Não só como o bode, né? Mas também como sacerdote. Então nós vamos ver aí o livro de Hebreus falando a respeito. Primeiro, sacerdote. Como sacerdote ele foi misericordioso e fiel, né? Hebreus 2,17 diz assim: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Ora, veja bem, para ser sacerdote, né, precisava conhecer as necessidades do povo, precisava ser experimentado, né, nas adversidades. E como começa no livro de Isaías, no profeta Isaías, no capítulo 53, né, o profeta falando que ele era alguém que fora experimentado dos trabalhos, que sabia o que era padecer. Então essa era uma das características que deveria ter o sacerdote. Se nós voltarmos um pouco lá atrás, no livro de Jó, nós vamos ver Jó tentando explicar a Deus o seu sofrimento.
tentando fazer com que Deus entenda o seu sofrimento, apelando para que Deus olhasse de uma maneira misericordiosa, né? E fosse fiel a ele como ele estava sendo fiel a Deus, né, na sua vida. E nós vamos ver que ele não consegue, de uma certa forma, fazer com que Deus entenda. E ele então clama, né, quem dera houvesse um intermediador entre mim e ti, que houvesse um Deus homem que pudesse explicar a nossa dor, que explicar o nosso sofrimento. E aqui nós vemos cumprindo, né, esse desejo de Jó. Né? Deus cumprindo na pessoa de Cristo, né? Alguém tirado dentre os homens, que sabia o que era padecer, que sabia o que era sofrer, que fora experimentado nos trabalhos. Né? Veja bem que Jesus como pão teve fome, Jesus como água teve sede. Né? E então ele era experimentado, ele sabia entender. Como sacerdote, né, do próprio sacrifício, ele soube entender as nossas fraquezas, nossas dores, e por isso ofereceu o sacrifício perfeito. Ele era perfeito e perfeitamente habilitado para essa obra. Prosseguindo, nós vemos aí as duas vítimas, né? O bode sacrificado, cujo sangue era levado para o santo dos santos, né? Ali ele era aspergido sobre as paredes. Hebreus 9, 7 e 12 diz assim: no entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, né, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Versículo 12: não por meio de sangue de bodes, nem e novilhos, mas pelo precioso sangue, ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. A Bíblia diz que quando o sacrifício foi feito, quando Jesus morreu, que ele deu o brado, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ele entrou no lugar santíssimo, e ali ofereceu o seu precioso sangue por nós. Aleluia, glória a Deus. E foi aceito por Deus, né? E nós estamos aqui hoje celebrando a Deus por este ato maravilhoso de Jesus, né? E o bode emissário, né, que tirava os pecados do povo, né? Jesus não só pagou o preço, né, da justiça de Deus que implicava sobre nós, né, como também tirou, lavou, purificou-nos dos nossos pecados, né? Hebreus 9, 28 diz assim: assim também Cristo oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez para tirar o pecado, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Meu irmão, meu amigo, amado ouvinte, que nos assiste nessa hora, se você ainda não tomou essa decisão, faça isso hoje, porque perto está a vinda desse Senhor, desse Salvador, né? E Ele quer também perdoar os seus pecados e te levar para junto dele, para que você possa celebrar. Agora, quero fazer aqui as considerações finais, né, deste último tópico, que diz assim, a aplicação prática. Mais uma vez vemos em Jesus a plenitude de Deus. Colossenses 1,19, sua morte na cruz satisfez a todos, e seu papel substituiu a todos também. Algumas perguntinhas. Quem foi Jesus? Um ser humano? Se fosse somente humano, não poderia salvar os pecados dos outros homens, mas ele tinha as duas naturezas, humana e divina. Jesus foi Deus com aparência humana? Não. Jesus foi Deus homem e só assim poderia ser o nosso substituto. Por que Jesus foi qualificado para representar Deus e o homem? Por ser Deus homem, ele pôde fazer a mediação entre Deus e o homem. A Bíblia diz que só há um nome, em cima no céu, embaixo na terra, pela qual importa que os homens sejam salvos, Jesus Cristo, homem. Terceiro tópico. Quem é o substituto? Pois bem, neste terceiro tópico, nós vamos estudar um pouco melhor para saber quem é esse nosso substituto. Temos aí alguns textos que nós vamos estar lendo no decorrer da lição, né? Gostaria que você acompanhasse comigo.
começando o seguinte, na introdução: quem tomou o nosso lugar, levou o nosso pecado, tornou-se maldição por nós, sofreu a nossa penalidade, morreu a nossa morte. Quem foi? É certo que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. A maior prova, irmãos, do amor de Deus para conosco, não está simplesmente no fato de ter Cristo morrido por nós, mas sim por ter Cristo morrido por nós, sendo nós quem éramos, ainda pecadores. Como a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo, ele diz que até alguém se anima a morrer por alguém bom, por alguém de bem. Alguém até se anima a morrer, como nós vimos no exemplo aqui citado, daquele jovem polonês que se ofereceu para morrer no lugar do amigo. Então, de modo que alguém até se oferece para morrer no lugar de uma pessoa boa. Mas o texto mostra que Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, sem a ciência de que nós o aceitaríamos, sem a ciência de que nós o receberíamos como nosso único e suficiente Salvador. Será que alguém seria capaz de morrer por alguém que não tem nenhuma perspectiva de mudança, que não tem nenhuma sombra de mudança, de desejo de fazer o bem? Fica aí a pergunta. Essa seria a resposta simples, superficial, mas quem foi esse Cristo? Como devemos pensar a respeito dele? Para isso nós vamos no primeiro ponto do terceiro tópico, que diz o seguinte: foi ele apenas um homem? Se assim for, como poderia um ser humano substituir outros seres humanos? Segundo ponto: foi ele apenas Deus com aparência de homem? Se for assim, como poderia ele representar a humanidade? Além disso, como poderia ele ter morrido? Então são duas questões aqui que nos faz pensar. Se ele era apenas Deus, como poderia sentir, como poderia saber as nossas fraquezas, sentir as nossas necessidades? Como ele poderia nos ver, como nós nos sentimos, como nós sofremos com o peso do pecado? E se fosse Deus, somente Deus também, como poderia morrer? Haja visto que Deus é eterno, não morre, é imortal. Devemos pensar em Cristo não como apenas homem, nem como apenas Deus, mas antes como o único Deus homem, que por causa da sua pessoa foi singularmente qualificado para fazer mediação entre Deus e o homem. Dessa forma fica-nos clara a mensagem do texto de 1 Timóteo 2, 5, que diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Amém? Vamos a mais algumas perguntas aí para nós entrarmos no quarto e último tópico. O que quer dizer o nome Jesus? Quer dizer Salvador, Deus que salva. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. A doutrina de substituição aponta para qual necessidade do homem? Para a necessidade da remissão dos pecados. Então a doutrina da substituição aponta para a necessidade da remissão dos pecados. Que visão a cruz nos traz? A visão de Deus e de nós mesmos. Traz a visão de Deus e a de nós mesmos. A visão de Deus, ela nos traz o seu amor, a sua justiça, a sua misericórdia, o seu perdão, dentre outras demais coisas. E para nós, representa a nossa fragilidade, a nossa dependência, a nossa fraqueza, a nossa dor, e assim por diante. Agora nós vamos para o quarto e último ponto, ou melhor, tópico, que tem como título Deus em Cristo. Redobre sua atenção,
porque vem agora, nesse último ponto, né, a reconciliação, né, o que de fato Cristo veio fazer, né, através do seu sacrifício, não só assumindo o nosso lugar, não só perdoando os nossos pecados, não só nos cobrindo com o seu sangue, mas principalmente nos reconciliando com Deus, nos levando de volta à presença do Pai. Segundo Romanos 3:23, né, o apóstolo Paulo escreve que todos foram destituídos, ou seja, perderam o direito de ver, de desfrutar da glória de Deus. E agora Cristo, né, através da reconciliação, vai nos reconciliar, vai nos levar de volta à presença de Deus para desfrutarmos da sua glória. Então nós vamos estudar nesse tópico exatamente sobre isso. O substituto que tomou o nosso lugar e morreu a nossa morte na cruz não foi o homem somente, nem Deus somente. Em Cristo foi verdadeiramente e completamente Deus e homem. Por causa disso foi qualificado para representar tanto a Deus quanto ao homem e mediar entre eles. Então Cristo é o único mediador, né, entre Deus e o homem. É o pontífice, aquele que faz a ponte entre Deus e o homem, né? Tanto é que foi crucificado entre o céu e a terra, né? E ele disse: quando eu for levantado sobre a terra, atrairei muitos. Aleluia. A evidência do Novo Testamento acerca do que acabamos de dizer é clara. Ao examiná-la, parece lógico que inicie com o anúncio do nascimento do Messias. Os nomes que ele recebeu foram Jesus, Salvador divino ou Deus salva, e Emanuel, que quer dizer Deus conosco, pois no seu nascimento o próprio Deus tinha vindo resgatar o seu povo, salvá-lo dos seus pecados. Então, no nascimento de Jesus já é denunciado o propósito de Deus, né? Se o nome que Deus escolheu é Jesus, que quer dizer, né, que Deus salva, ou seja, Jesus é aquele que Deus enviou para nos salvar, né? Outro sim, né? O segundo nome escolhido, Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né, denuncia que Jesus é o homem-Deus que veio nos salvar, né, o próprio Deus que está conosco para nos salvar. Mateus 1:21 diz assim, do versículo 21 ao 23, e ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Essa convicção de que o Pai e o Filho não podem ser separados, especialmente quando falamos sobre expiação, tem em Paulo grande confirmação. Por exemplo, tudo provém de Deus, referindo-se à obra da nova criatura. 2 Coríntios 5:17 a 18, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém? Veem aí, irmãos, né, que Deus estava em Cristo, ou através de Cristo, né, nos reconciliando. Foi a maneira que Deus, né, fez, né, a maneira que Deus planejou, a maneira que Deus executou para nos trazer de volta, para cumprir o que disse a mulher e Adão lá em Gênesis 3:15. Né? Foi a maneira que Deus encontrou, é o plano da salvação, é a soteriologia, a doutrina da salvação que Deus colocou em prática em Cristo Jesus, né, para que Ele pudesse resgatar-nos de volta, para que Ele pudesse nos trazer de volta à sua presença. Né? Haja visto que quando Ele disse essas palavras em Gênesis 3:15, Ele teve de expulsar o homem do jardim, e agora, né, com o sacrifício de Cristo, Ele nos trouxe de volta para a sua gloriosa e majestosa presença. Aleluia, glória a Deus. Agora tem que também entender, né, e colocar em prática
o propósito que se deriva deste ato feito em Cristo, né? Feito através de Deus em Cristo Jesus, que é também nos incumbindo do ministério da reconciliação. O ministério é serviço, né? E que serviço é esse? A reconciliação. Deus nos deu esta palavra, né? A sua palavra, que através dela nós vamos reconciliar os demais que ainda estão longe para a sua gloriosa presença. Essa é a nossa função, essa é a nossa incumbência. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo fala a respeito das circunstâncias desse ministério, e diz ele que esse é um ministério sobrenatural, ou seja, vem da parte de Deus para nós, e que nós não devemos nos envergonhar, pelo contrário, deveríamos nos envergonhar das coisas que anteriormente cometíamos, mas que nós deveríamos assumir este serviço, haja visto que ele foi feito na misericórdia de Deus, né, e na sua graça, ele nos alcançou para o cumprimento deste ministério, e que nós deveríamos fazer de maneira bastante forte, bastante consistente, né, para ganhar o maior número de almas possível, né? E que nós não deveremos afrouxar as nossas mãos e nem nos desfalecer diante das circunstâncias, né? Mas que nós devemos prosseguir. Paulo ainda fala que porque muitos colocam como desculpa, né, o fato de não entender ou não conhecer a palavra ou não ter um entendimento da palavra, mas Paulo coloca ali dizendo o seguinte, que o evangelho já não está encoberto para nós, e sim para aqueles que se perdem. Haja visto que Cristo nos esclareceu através da nossa conversão, e nós já o recebemos em nossos corações, de modo que nós já temos capacidade, né, dada por Deus através do abrir dos nossos olhos, para evangelizar, para falar do que Cristo pode fazer através do seu sacrifício. Então, que nós possamos assumir essa responsabilidade e proclamar, né, a todos as boas novas que Deus nos deu através de seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Quero aqui deixar também o título da nossa próxima lição, será a lição de número 8, que traz como título A Salvação Mediante a Cruz. Diante disso, quero deixar aqui o meu abraço a todos, né? Peço que você assiste, compartilhe, deixe o seu like, né? Se inscreva no canal, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus.